menos a visão que eu tenho sobre esse tema, eu consigo separar muito bem os três pontos. E acho que toda essa pluralidade, hoje, a condição de uma melhor informação, de uma melhor profundidade, nos está redirecionando a um ponto de reeducação. Né? Eu acho que, tal como vários de nós estamos encaixados em uma determinada posição, outros em outra, cada um precisa beber de um tipo de água. E cada um precisa entender a sua própria história pessoal, a sua própria vida, a partir de um ponto específico. E esse ponto específico, ele vai delinear uma série de padrões que você vai achar se cabe ou não para você, ou se cabe durante um tempo e depois esse ponto, esse padrão precisa ser reformulado. A ideia de uma reconstrução do pensamento, uma expansão da consciência, ela surge com o redirecionamento daquilo que você entende como invisível. Independentemente de ser uma religião, um caminho espiritual, uma expansão de consciência, o ser humano necessita sim se entender, necessita passar por uma compreensão melhor, precisa se reorganizar diante das realidades que ele está inserido. E se isso vai ser através de um dogma, através de um caminho, através de uma perspectiva, através de um autodesenvolvimento, isso só ele vai saber e só ele vai decidir. Essa diversidade hoje que nós conseguimos ter em nível planetário, em nível, sejam de religiões ou caminhos religiosos, nos proporciona uma condição de abrir os olhos, de pensar, de redirecionar a reflexão e, sobretudo, de provar, de experimentar, de ter uma experiência in loco e, além disso, estar consciente de si mesmo. Talvez esse seja o maior desafio, a maior barreira. Um mundo onde bem e mal coexistem, você necessita de conhecer os seus próprios limites, conhecer as suas próprias imperfeições, os seus próprios devaneios, elucubrações, e nada melhor do que você investigar a si mesmo. Certamente que a visão do sagrado, seja ele em níveis antigos, modernos, interplanetários, ou mesmo através da ufologia, que eu não conheço muito, mas conheço pessoas extremamente interessantes e inteligentes que falam sobre o tema. Então, o que eu vejo entre o divino, o sagrado e o eu é que todos eles, de uma maneira ou de outra, estão alinhados a estruturar um novo pensamento, principalmente nesse novo milênio. Se nós vamos ser mais conservadores ou não, se nós vamos ser materialistas, isso é de cada um, isso é do foro íntimo de cada um. O mais importante é o ser humano voltar os olhos para si e se redescobrir dentro de uma ideia, dentro de uma água que ele necessita beber. E se é que ele necessita beber, se ele tem sede, se ele não tem sede, De uma forma ou de outra, todos nós somos seres emocionais e passamos por situações onde haverá um reajuste da nossa forma de ver a vida. Então, o invisível, o sagrado, o divino, ele tem que estar alinhado com o eu, principalmente para que se possa reconhecer-se dentro de um universo espiritual. Eu certamente que acredito em Deus, não dessa forma como se coloca um Deus sentado num trono, de uma maneira muito mais personificada e muito mais fictícia. Não, acredito em toda uma energia estrutural que a tudo regula, que a tudo, entre aspas, domina. Mas, da mesma forma, eu acredito muito no universo espiritual, numa forma de vida em que você vai se descobrir mediante os seus próprios esforços, os seus próprios sacrifícios, o seu próprio melhoramento. E, a partir disso, sem dúvida alguma, à medida que nós andamos, os olhos vão se abrindo. E tudo vai se tornando mais claro. Obviamente que também esse claro vai ser dentro da perspectiva de cada um. Cada um vai ver aquilo que necessita. E o importante é sentir-se encaixado dentro do seu próprio nível, dentro do seu próprio entendimento. Todos nós vibramos em uma determinada frequência. Essa frequência possui uma sintonia. Se você está dentro dessa sintonia, essa sintonia está dentro da sua proposta, não existe nada mais a se preocupar. Apenas caminhar bem, seguir adiante, que as coisas por si só vão se esclarecendo.